Gravando, tá bom? Isso mesmo, começou a gravação. Bom dia, meus amigos, tá? Prazer recebê-los aqui na minha casa. Estamos aqui com a nossa aula de hoje. Aula de hoje muito específica, né? Tema da Unicamp, na medida que a Unicamp reduziu a sua lista de livros, tá? Reduziu a sua lista de livros, mas ainda consta ainda. O vestibular foi ainda mantido, e ela, né, com todo o aspecto da pandemia e tal, o que ela faz? Bom dia, Mariana, bom dia. Ela reduz, né, a quantidade de livros, né? Então, mandei no grupo, né, do WhatsApp, né, os livros, e um deles consta o Ateneu, né, cara? Então, como na aula passada nós falamos a respeito ou melhor, como no meu vídeo, né? Não sei se já deu tempo de você assistir. No meu vídeo eu falei sobre o parnasianismo. Escolhi falar hoje, né, para falar com calma a respeito do Ateneu, tá? Bom dia, Ana Vitória. Seja muito bem-vinda, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, então. Eu vou dobrar aqui. Bom dia, Ana. Eu vou dobrar aqui minha tela para que você possa me acompanhar, tá? Isso mesmo. Vamos ver aqui. Isso. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Rafaela. Bom dia a todos. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Prazer recebê-los aqui, tá? Então, como eu disse, né, nós já... bom dia, Fernanda, bom dia, Rafaela. Como eu já fiz o vídeo, né, a respeito do parnasianismo, escolhi hoje, tá, falar a respeito do Ateneu, tá? Então, vou levá-los lá no meu ambiente, né, o Ateneu. Isso mesmo, deixa eu ver aqui. O Ateneu. Tem o resumo já, né? O resumo já está disponível, né, para vocês, tá bom? Deixa eu permitir aqui. Bom dia, Marina. Bom dia, Marina. Bom dia. Deixa eu... Aqui é o resumo, né? Opa, aqui está o espelho, não é esse aqui. Deixa eu ver aqui. O Ateneu. Isso. Então, o resumo já está, né? Inclusive no grupo do WhatsApp, né? Você já pode ter acesso. E hoje preparei aqui, né? A nossa videoaula a respeito do Ateneu, que também é complemento da aula 20. Já conversei com o Edilson, tá? E aí o Edilson já vai deixar no jeito já a apostila a partir de terça-feira, tá? A apostila 2 já disponível, né? Já disponível na escola, tá? Então, para você já buscar a partir de terça-feira, a apostila 2. O negócio deu uma adiantada, tá? Porque o negócio deu uma adiantada, porque com esse negócio de resumo, aula em vídeo e tal, o negócio deu uma acelerada que não era o previsto, né? Mas então a gente já encerramos a apostila 1 e agora a apostila 2. Eu não estou conseguindo encontrar aqui, rapaz, o Ateneu. Então eu tenho o parnasianismo aqui. Deixa eu ver outro jeito aqui. Não tá. Casa de pensão. Peraí. Vou botar aqui. Que eu deixei aqui sobre o Ateneu. Fazer diferente, fazer assim.
Eu usei, não salvei como, né? Mas tudo bem, importância não. A outra lá é fácil de recuperar. Então vamos lá? O Ateneu, cara. Então o Ateneu de Raul Pompeia. O Ateneu de Raul Pompeia, que é tema da Unicamp, né, cara? O que acontece? Ele abre o livro, no primeiro capítulo. Bom, então resumindo, né? O que acontece? É a história, né, do menino Sérgio que é levado, né, para um colégio interno. O nome do colégio, o Ateneu, tá? O Ateneu, com certeza, né, é uma configuração do Raul Pompeia, que quando criança também estudou no colégio interno. Existia um colégio interno muito famoso lá no Rio de Janeiro, chamado Colégio Abílio, tá? Então, provavelmente, o Ateneu seja, né, como é que eu posso dizer? Seja a representação desse colégio, o Colégio Abílio, tá? E aí, o pai leva, né, o menino para estudar no colégio. O colégio era muito famoso. Voltemos ao livro, né? Sai do Abílio e volta para o Ateneu, o personagem. O livro do Raul Pompeia. Então, supostamente, o colégio era muito famoso, o colégio era muito afamado, né? Então, as pessoas de elite estudavam no colégio. O papai, que não era rico, mas tinha uma determinada condição, o papai colocou, né, o menino para estudar no Ateneu. Na entrada do Ateneu, o papai fala uma palavra, né, dá uma palavra para o menino, né? Ele fala assim: vais encontrar no mundo, disse meu pai, à porta do Ateneu, né? E aí o papai ainda completa: coragem para a luta, tá? Então era um colégio muito famoso, um colégio afamado. O Sérgio estava animado, tá? Estava animado. E aí o papai fala essas palavras no início do livro. Então, cara, essas palavras no início do livro é como se fosse um presságio do livro, tá? Eu vou te contar, o livro, ele é quase que um romance total. O que é um romance total? O romance total é aquele que a gente vai conseguir ver resquícios de todos os outros romances que o antecederam. Então, resquícios de todas as escolas que o antecederam. Tá certo que ele não é um romance total, são poucos os romances que a gente pode considerar romance total. Um deles, né, já para você guardar aí já no seu coração, é o Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas é considerado um romance total, tá? Neste caso aqui, o que acontece? Nós vamos encontrar, eu vou contando a história, e aí eu vou tentando, tá? Ticar aqui, à medida que eu for encontrando determinadas características. Então, veja bem, o Ateneu, ele é difícil, é um livro de difícil análise. Por quê? Porque, supostamente, ele perpassa por todas essas escolas. Ele perpassa pelo romantismo, ele perpassa pelo realismo, pelo naturalismo, pelo simbolismo. Eu vou contando a história, à medida que eu for contando a história, eu venho aqui e vou ticando. Ele passa também, dizem que é um representante, né, de uma escola francesa que estava muito em moda na época, que era o impressionismo. E alguns dizem também que ele é um precursor da vanguarda europeia, né, chamada expressionismo, tá? E também um precursor de uma escola que viria a se consolidar após o realismo, né, que seria o simbolismo. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou andando com a história, e à medida que eu for andando com a história, eu volto aqui, ou melhor, eu vou ticando aqui à medida que eu encontrar a característica. O que acontece? Vais encontrar o mundo, quer dizer que você vai encontrar todas essas características, quer dizer, as características totais que existiam naquela época, entende? Foi um livro que, logo quando ele saiu, todo mundo já percebeu a genialidade do livro, tá? Raul Pompeia escreveu também umas outras coisas, mas ele ganhou celebridade, sobretudo lá na corte, né, nesse período do Rio de Janeiro, pelo livro, né? O livro logo foi reconhecido como uma obra de arte, tá? Foi reconhecido como uma obra de arte. Pois bem, então, vamos começar a história. O papai deixa o menino no Ateneu e o menino conhece, por exemplo, um personagem, o diretor do colégio, o seu Aristarco.
Logo de imediato, a gente tem uma brincadeira com o seu Aristarco, né? Já com o nome, tá? Porque o seu Aristarco, nós vamos ver ao longo do livro, que ele é uma pessoa, assim, falsa, entende? E há uma brincadeira com o nome dele. Aristarco é como se fosse uma derivação de aristocrata, aristocracia, tá? Então, o seu Aristarco, ele vai incorporar, né? Ele vai incorporar a aristocracia da época, tá? Então, uma espécie de realismo no sentido que o realismo no sentido que ele vai tentar desnudar a burguesia da época. Então, uma burguesia cheia de falsidade, cheia de aparência. Logo de cara, na fala que ele faz ao pai do Sérgio, ele fala, olha, aqui no meu colégio, aqui reina a disciplina, entendeu? Aqui eu trato os meninos não como meus filhos, tá? Mas eu trato como minhas filhas. Ele faz uma alusão que, no caso, a filha, a menina, era o ser mais fraco, entende? Uma alusão nítida ao romantismo. Então, eu não trato ele como se fossem meus filhos, eu trato eles como se fossem minhas filhas. Quer dizer, não é como se eu fosse um homem, é como se fosse uma mulher, um ser mais fraco, um ser que precisa de mais cuidado, entende? E ele fala ainda para o pai do Sérgio, aqui eu não admito certas imoralidades, tá? De novo, uma visão, né? Uma visão hipócrita, né, do romantismo. Não é que não existia o homossexualismo, o lesbianismo, é porque no romantismo não se falava, não se podia falar. Então era considerado de mau gosto. O que acontece? Vem o realismo e descancar isso daí, né? E vem o naturalismo também e vai abordar esses elementos. Mas bem, ele fala, né, que no Ateneu não tem dessas imoralidades, que ele trata não como meus filhos, mas como se fossem minhas filhas. Então, de uma certa forma, é um prenúncio que a gente vai encontrar no livro. O livro vai tratar muito a questão da homossexualidade, tá? A feminilidade dentro do menino, dentro do rapaz, tá? E aí, ele faz esse discurso. Por que ele era... a gente vai ver ao longo do livro porque ele era uma pessoa falsa. Porque os pais que pagavam em dia, ele cumprimentava com fervor, com simpatia, que o menino Sérgio vai entender que aquilo lá também é falsidade. Né? Não é o externo dele, trata assim. Por quê? Porque o cara é bom pagador, o cara paga em dia. Se o pai está atrasado, ele trata o pai com frieza. Entendeu? Então ele externa o sentimento dele conforme a grana entra, porque o colégio é um colégio particular, o colégio é feito para arrecadar grana, entendeu? Então a gente vai entendendo isso do seu Aristarco. Também tem o discurso. Aí o menino Sérgio, que é um menino novinho, tal, o livro vai contar a história de 2 anos do menino Sérgio no colégio, tá? Aí o menino é levado para a sala de aula, é levado para o ambiente que ele vai ficar, o alojamento. E logo de cara ele conhece alguns colegas, conhece os colegas dele de sala, né? Os colegas dele de sala, ele vai descrevendo de maneira animalesca, tá? Então eu tenho uma zoomorfização, elemento muito característico do naturalismo, tá? Então ele vai fazendo uma característica como se fossem animais, animalescos, cômicos, né? Logo de cara, ele é um dos colegas, né? Um dos coordenadores, tá? Fala para ele o seguinte, ó, aqui, ele percebe que o Sérgio tá chorando, né? Ou melhor, tá querendo chorar. E ele fala pro menino, ó, aqui, menino, você não pode ser fraco. Aqui você tem que ser forte, tá? Porque é o seguinte, os fracos aqui, eles se dão mal. Ele estava já tentando avisar o Sérgio. Por quê? Porque lá funcionava assim. Tinham os mais fortes, que eram os dominadores, e esses dominadores protegiam os mais fracos. Só que os mais fracos, eles pagavam favores sexuais. E era um negócio que era difícil controlar, porque era muito moleque. Por exemplo, na hora do banho, né? Então, juntava um monte de moleque ali e tal, aí os coordenadores marcavam ali, então os mais velhos dominavam os mais novos. Então, ele estava constantemente ali, vendo algumas tentativas ali, ou realmente, né, algum ato realmente homossexual, os meninos tratados como meninas, tá?
Pois bem, e aí ele vai, o menino mais jovem, né? Então ele recebe essa advertência e já começa a ficar esperto, tá? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Ele recebe essa advertência e já começa a ficar esperto. Isso o livro O Ateneu. Deixa eu ver aqui. Ô, meu rei, seja muito bem-vindo, cara. Fica à vontade, velho. Deixa eu voltar lá a parada. Aí o que acontece? Aí tem um incidente, tá? Ele conhece um colega dele. O colega dele é o Sanches, né? Então, ele conhece um colega dele. E esse colega é bem mais forte e tal. Ele, né, tem uma aparência mais... Como é que eu vou dizer? Né? Aquela aparência, de uma certa forma, causa repugnância para ele. A gente não entende bem se causa repugnância ou se causa atraência, né? Se o atrai. Contudo, Manão, o que vai acontecer? O Sanches tenta fazer uma brincadeira com ele, empurra ele e ele cai na piscina, só que o Sérgio não sabe nadar. Então, aquilo que era para ser uma brincadeira acaba se tornando algo complicado. O Sanches percebeu. E aí o Sanches pula na piscina e salva o Sérgio. Ao salvar o Sérgio, ele passa a ser o quê? O protetor do Sérgio. Ele passa a ser o dominador do Sérgio, né? E aí o Sérgio não gosta muito daquela circunstância. Por quê? Porque, né, o menino traz um misto de repugnância, né? Mas também, né, um determinado agradecimento, até porque o Sanches o salvou, né? Então aí eu vivo esse primeiro momento, essa primeira relação ambígua, tá? No que diz respeito ao Sanches, né? Pois bem, e aí o livro evolui na medida que o Sanches vai causando uma determinada repulsa nele. Então o Sanches cuida ele na hora do intervalo, o Sanches acaba falando para todo mundo, se alguém tirar sarro dele, vai se ver com ele, então o Sanches chega e protege ele. E aí aquilo ali vai incomodando ele de alguma forma. O livro fica claro que o Sanches encosta nele como um demônio, entende? Então ele tem uma repulsa, ele quer se livrar daquele demônio. Para se livrar daquela presença, ele faz duas coisas. Primeiro, ele se apega à religião. Então aí ele tem um cartãozinho que é de um santo, tal, ele se apega àquele santo. E outra coisa, no Ateneu, o diretor, seu Aristarco, ministrava aulas à noite, aulas alternativas sobre astronomia. Ele se interessa e vai atrás da aula. O Aristarco, o que o Aristarco faz? O Aristarco apresenta o cosmos. Então eu tenho uma dualidade lá, né? Eu tenho ali, naquele momento, a busca dele pelo espiritual, pelos santinhos, né? E eu tenho também o interesse dele pelo cosmo. Então eu tenho uma dualidade entre o cosmo e entre a psique, tá? Então, entre o cosmo e entre a psique, que no caso aqui é a alma, tá? Então, no caso, o cosmo, né? A imensidão, a vastidão, né? O cosmo, o elemento externo, né? O cosmo, o externo, e a psique, a alma, tá? Então, aquilo que cerca o Sérgio e também a vastidão do cosmo, o ambiente do cosmo que o fascina. Isso é altamente simbolista, tá? Então, no simbolismo, né, vai haver essa busca, né, pelo infinito e pela alma humana, pelo psique. Pois bem, então aqui eu tenho características simbolistas, tá? Uma característica muito importante também, tá? O Ateneu era um prédio feio, tá? Ao ser um prédio feio, tá? Era um prédio que, se você visse de perto, então ele não era um prédio muito legal, mas o externo dele era bonito, tá? Então eu tenho aqui uma caracterização do impressionismo, tá? O impressionismo vai ser algo que a gente vai entender de fora para dentro, e também eu tenho características expressionistas, quer dizer, de dentro para fora. À medida que você vai descortinando a alma humana, descortinando o caráter dos meninos, você vai vendo a podridão, a falsidade, o interesse, né? A vontade de satisfazer desejos carnais. Então, ele nutre tanto características impressionistas como características expressionistas. Então, veja bem, eu tenho até agora
características realistas, naturalistas, eu tenho características simbolistas, eu tenho características romantistas, à medida que ele tinha uma impressão, né, do Ateneu, e essa impressão ela vai se decaindo, ela vai se realizando, a realidade vai se desnudando, né? Então, ele vai passando por diversas características. Pois bem, volta para a história. Aí, o que acontece? Ele tenta, né, exorcizar, de uma certa forma, esse Sanches, né? Justamente para tanto ele se volta à religião e se volta à astronomia, tá? Muito bem. Aí, ele conhece, tem um colega dele da sala, o tal de Franco. O Franco tá meio chateado. Aí o Franco propõe uma traquinagem, uma malinagem. Qual que era a malinagem? O Franco quebra algumas garrafas e joga os cacos na piscina, tá? E aí o que acontece? O Sérgio se vê numa situação que, se ele caguetar, tal, aí o que ele faz? Ele vai para a cama à noite pensando naquilo ali, pô, as pessoas de manhã, né? E ele reza, ele pede a Deus, ele pede a santinha que ele está na mão ali. E, de uma certa forma, um milagre acontece. No outro dia de manhã, eles vão interditar a piscina, sabe lá Deus por quê. E aí, aproveita para fazer uma faxina, faz a faxina e descobre os cacos, cara. Então, de uma certa forma, o pedido dele foi realizado, tá? Pois bem, e aí, o que acontece? Aí eu tenho um colega, o colega é o Nearco, né? O colega Nearco provavelmente incorpora, né, o nerd, né? O nerd que, vou falar nerd porque é algo que a gente, uma palavra que a gente compartilha hoje em dia, né? Claro que o Raul Pompeia não compartilhava assim, tá? E o Nearco, ele era um menino muito bom de literatura. Então, ele era um menino muito inteligente, muito bom de literatura, só que ele era uma desgraça nos esportes, né? Então, inclusive, o senhor Aristarco, na hora que apresenta o menino, fala que ele é um excelente saltador, chega na hora da educação física, não acontece nada, não solta nada, né? E aí fica essa impressão do Nearco, um personagem, nesse caso, que incorpora, né, esse menino, esse nerd, né, que é muito bom em uma coisa, mas no esporte não é tanto. Pois bem, e aí eu tenho o vislumbramento de um outro personagem. Ele vai se desencantando com o Sanches e tal, né, e vai deixando o Sanches de lado, e ele vai se desvencilhando do Sanches. Acaba sendo o colega dele, a partir de agora, o Nearco, né, porque provavelmente ele se identifica mais com o Nearco. E aí, eu tenho um menino que é uma espécie de bolsista, uma espécie de trabalhador lá dentro, que é um bibliotecário, um tal de Bento Alves. O Bento Alves, necessariamente, também incorpora um dominador, tá? Porque o menino forte e tal, e um menino que vai lançando olhares para o Sérgio, tá? Então, eles vão compartilhando, assim. E o Sérgio descreve, aí o livro é descrito várias vezes, né? Descreve o Bento com uma timidez, né? E aquela timidez, de uma certa forma, o atrai. Então, eu tenho esse menino, né, no auge, né, da sua adolescência, com um conflito grande dentro dele. Ele, necessariamente, ele não sabe o que ele quer. E ele vai se identificando, ora com um, ora, né, uma repulsa com o outro, ora uma identificação, que acontece com o Nearco. O Nearco não chega às vias de fato dele gostar, ou falar que gostou do menino, mas ele convive com o menino. O menino vira um parzinho dele na hora do recreio, né? E aí ele começa a ver esse Bento. Aí dá uma desgrunguelada, que acontece o seguinte: há uma briga no pátio do colégio, há uma discussão. E aí, né, a gente acaba, né, de uma certa forma, sendo apresentado uma personagem feminina. Uma personagem feminina que, ora, o Sérgio vai sempre fazer menção a ela, que é a Ângela. A Ângela, ela tem esse nome, né? Ângela, que lembra anjo. Mas, na verdade, a Ângela, ela era uma diaba, era uma capeta, tá? A Ângela, por exemplo, ela procurava ver os meninos tomando banho. A Ângela passava no pátio e mandava beijo para os meninos. Os meninos, né, ficavam doidos com ela. Então, ela sempre é retratada de uma maneira, assim, vulgar. Sempre é retratada de uma maneira como se fosse, né,
com determinada vulgaridade ele faz comparações animalescas com ela, que no caso vão ser características naturalistas. Estou te falando, cara, o livro vai passar por várias características. E aí o que acontece? Um dos funcionários lá briga com outro funcionário em relação à Ângela, porque os dois querem ficar, ou os dois já ficaram com a Ângela e tal, e aí discutem. Aí um acaba, na briga, mata o outro. Quem que descobre? Quem que pega um camarada forte? Quem? O Bento Alves. O Bento Alves vai lá, pega o cara, amarra o cara, segura o cara, e aí descobre que ele foi o que esfaqueou o outro funcionário, né? Então tem um assassinato lá dentro do Ateneu, mas que né, acobertado, porque o Bento Alves pega o cara, tal, resolve o negócio, que o negócio foi uma briga. E aí o Bento, cara, ele acaba se tornando um herói no colégio. Então ele é um herói. E aí essa mistura, né, já de uma determinada atração que ele sentia com o menino, e agora o menino se torna um herói, um menino muito famoso. Então, veja bem, essa relação dos dois vai esquentando, né? Eles continuam trocando olhares, tal ainda, né? No caso, o Bento Alves sabe dos livros que o Sérgio gosta, então na hora lá de fazer a compra para a escola, ele escolhe uns livros tal, e sugere os livros para o Sérgio. Então, um negócio, né? Uma relação, uma atração física e uma atração também intelectual, tá? Pois bem, e o que acontece? Um outro menino chamado Barbalho, o Barbalho percebe na hora do intervalo o olhar dos dois, tanto do Bento quanto do Sérgio. Aí o Barbalho propõe uma malinagem, né? Também uma traquinagem. Ele combina com outro menino que provoque o Bento e eles briguem. E aí foi o que aconteceu. Há uma briga e na briga o Bento, né, se dá mal, o Bento é preso. Assim, no colégio tem uma salinha onde ficam os meninos que dão problema. Então ele é preso nessa salinha, tá? Pois bem, e aí, com a prisão do Bento, tá, o Sérgio fica triste, tá, o Bento é liberado, mas está próximo do final do ano letivo. Vence-se um ano, tá? E aí, na hora do final do ano letivo, eles se separam, tal, cada um vai para sua casa, ele vai para a casa dele também. É pouco tempo, mas eles voltam para casa. Quando retornam, há uma mudança de status do Sérgio, tá? E também uma mudança de status do Bento. Bom, a mudança de status do Sérgio é o seguinte, é que o pai, provavelmente, eu acho que o pai deve ter atrasado algumas questões, algumas mensalidades, aí o pai coloca tudo em dia. O pai se torna um excelente pagador. Então o pai é recebido, né, de maneira fervorosa pelo seu Aristarco, né? E, de uma certa forma, os outros meninos percebem isso dele. Por quê? Porque o seu Aristarco tratava de maneira ríspida, inclusive dando beliscões, nitidamente aos meninos que estavam com algum atraso, alguma pendência lá. Então ele tratava de maneira diferente. É um capitalista nato, entendeu? Então ele trata de maneira diferente os meninos que estavam atrasados. E trata de uma maneira, né, já puxando o saco, etc., dos meninos que estão em dia. Já pensou se faz isso hoje em dia na escola, velho? Você tá louco, dá um processo desgraçado. Beleza. E aí, o pai traz o menino. Então, há uma mudança de status do Sérgio. O Sérgio acaba se prevalecendo, né, dos outros meninos. Uma nítida alusão realista, né? Afinal, né, as pessoas na sociedade só tratam bem aquelas pessoas em que elas podem ter um proveito, que elas tiram proveito, né? E aquelas pessoas que elas, né, não tiram proveito, elas tratam de uma outra maneira, uma visão realista da sociedade. Eu estou te falando, o livro tem muitas características. Pois bem, mas há também uma mudança de status do Bento. O Bento acaba tratando o Sérgio com uma determinada frieza. Ele esfria com o Sérgio. Então ele tesoura, não tem mais os olhares, né? Nítida aquela atitude assim, eu estava levando a medida a levar a crer de um relacionamento, mas deu cair em mim. Já viu essa circunstância já? Ou com você, ou com uma outra pessoa? Não estou sugerindo uma relação homossexual, não. Até uma relação heterossexual, né? Você, de uma certa forma, está dando moral para a menina, e de repente você fala assim, putz, não é isso que eu quero, cara. Aí você, o que você faz? Você trata com frieza. Mesma coisa a menina. A menina estava, né, levando em banho-marinho um relacionamento, e aí, acho que não é isso que eu quero, tá? E aí começa a tratar com frieza, gela o cara. Então é mais ou menos isso que aconteceu.
O Sérgio não entende, e aí o que acontece? Eles meio que discutem, tem uma briga. Na briga, o Aristarco tenta apartar. Naquela que tenta apertar, o Sérgio, né, vai lá e enfia a mão na cara, vai arranca parte do bigode do seu Aristarco. A treta tá feita. O menino Sérgio falou, acabou, agora eu tô fora. Agora eu vou ser mandado embora. Agora eu vou ser expulso. E aí passa um dia, passa 2 dias, passa 3 dias, ele tá assim, né, quieto, né? E aí ele, né, meio que só na dele, só não vai mais na biblioteca, tal, bem na dele, só na aula. Quando dá uns 3 dias, ele fala assim, não, vou passar na biblioteca, né, vou dar uma olhada no Bento e tal. No que ele olha, vai procurar o Bento não tá mais lá. Ele pergunta, o Bento pediu para sair. Aí ele entende, quando ele era pequeno, ali na menininha, ele fala isso no livro, entende? Quando eu era pequeno, porque o livro é como se fosse uma recordação, é como se fosse um diário de recordação, né? Então ele fala, quando eu era pequeno, eu entendi o seguinte, que o seu Aristarco estava deixando eu com a minha consciência. Ele me deixou com a minha consciência, para que eu analisasse como eu havia, né, agido de maneira errada, batendo, né, agredindo o diretor na hora da briga, lá acabei agredindo o diretor. Mais tarde, agora já na fase adulta, que a gente abandona os sonhos de criança e a maneira de ver o mundo de criança, e a gente consegue ver numa visão darwinista, numa visão evolucionista, à medida que a gente evolui, a gente começa a perceber determinadas coisas, muitas coisas que hoje, a maneira como você vê o mundo, quando você chegar aos seus 20 anos, seus 30 anos, no meu caso, igual o professor Gessé agora, com 46 anos, você vai olhar e falar assim, como eu era inocente, eu não percebi isso daqui. Rapaz, era isso aqui que acontecia e eu não percebi, né? Então, o que ele não percebeu? Agora, na fase adulta, ele entende que, na verdade, o seu Aristarco, com a saída do Bento, que o Bento pede para sair, ele perdeu um pagador. Se ele, né, expulsa o Sérgio, ele vai perder 2 pagadores, irmão. E eu não posso perder 2 pagadores, velho. Então, os interesses do seu Aristarco. Tô te falando, cara, o livro é uma treta, velho. Pois bem, aí chega o aluno novo. O Sérgio já não é mais aquele menininho de cabelo encaracolado, ele já dá uma crescida, adolescente assim, né, irmão? Virou, tá, então o moleque já dá uma encorpada, né? E aí ele meio que entra como dominador da situação. Inclusive, há uma mudança do quarto dele, ele sai do dormitório dos mais novos e vai para o dormitório dos mais velhos, porque ele já está grandão, ele já está no 2º ano dele, né? E aí chega um aluno novo, um tal de Egbert, né? O Egbert, né, é o menino novo na escola e tal, e ele faz parceria com esse menino. Logo, eles estavam, né, 2-2 no intervalo. De novo, né, ele procurando o igual a ele, né? Primeiro foi o Nearco e agora o Egbert, né? Então, o Bento já era passado, né? Afinal, o Bento já saiu fora e agora ele encontra o Egbert. Só que essa parceria com o Egbert, ela é de uma certa forma recompensada, por quê? Porque os dois, né, têm boas notas, tal. Tinha mais essa também, cara. O Aristarco, o que ele fazia? Na hora que saíam as notas, ele falava as notas ao vivo ali para a galera. Os que tiravam notas boas, ele dava, né, dava uma valorizada. Quem tirava nota baixa, ele dava uma humilhada, entendeu? O Aristarco tinha 10. Já pensou se acontece isso hoje? Ali no pátio, ali na hora, né, do pessoal fazer a ginástica laboral, o cara começa a falar as notas. No último simulado, fulano de tal tirou nota aqui, ó, top, hein? Continua assim. Mas já o Gessé aqui, ó, o Gessé Cortez aqui, ó. Porcaria, não tem que porcaria mesmo vai ser. E assim por diante, né? Então, era uma mania do seu Aristarco, tá? E aí, ele faz essa parceria com o Egbert. Nessa, ele é convidado para jantar na casa do seu Aristarco. Então, cara, vocês vão jantar na minha casa, vocês vão ser meu convidado. E ali ele vai conhecer a esposa do seu Aristarco, chamada Dona Ema. Agora, muito importante, pausa, tá? Porque Ema é um nome muito sugestivo, é um nome muito próprio. Por quê? Porque ele vai evocar um romance da época, um romance realista, que é Madame Bovary,
de Flaubert, né? Então, Madame Bovary encarna, né, a mulher romântica, né? E já falando do livro de Flaubert, tá? Não falando da Dona Emma, o livro de Flaubert. A Madame Bovary, ela incorpora aquela romântica, né, da sociedade aristocrata, tal, casa-se com um médico, tal, mas não é feliz no casamento. Então, o que ela faz? Ela trai o marido, ela tem relações sexuais com outros homens, tá? E é uma mulher muito expendiosa, mulher que gasta demais, O marido acaba morrendo, ela fica viúva e ela vai à luta desses relacionamentos dela. E aí ela acaba se endividando, uma mulher que vai caindo em dívida. E aí, o que ela faz? Ela marca com um determinado amante, né, para eles fugirem, para eles ficarem juntos, mas só que o amante vai lá e dá para trás. O que acontece? Ela fica com as dívidas, fica sem ninguém, se vê sozinha, e daí o que ela faz? Ela vai à farmácia, compra fiado, um remédio, né? Remédio para rato, né? Alguma coisa assim, só que é um veneno, ela toma o veneno e se mata. Qual que é essa característica? A característica de Emma Bovary é a mulher romântica que morre, entende? Como um sepultamento do romantismo, para que nasça agora uma outra escola, uma escola realista, tá? Então, agora ele faz evocação, ele evoca Emma, tá? Ele evoca Emma, por quê? Porque agora essa é a mulher romântica do meu livro. Ele fica fascinado pela Emma. A Emma é bonita, a Emma é educada, tá bom? Então o menino vai ter uma quedinha pela Emma, tá? O que configura aí essa outra característica, né? Então, ele não sabe, é um menino confuso com seus sentimentos, ele não sabe se ele é homem, não sabe se ele é hétero, né? E aí, a Emma, aí dá uma outra treta, tá? Sim, e com a dona Emma, ele vai nutrir quase que um sentimento de mãe, porque ela é muito carinhosa com ele, mas um sentimento também de amor carnal, o que incorpora aí um complexo de Édipo, né? Um complexo de Édipo que Sigmund Freud já se trabalhava naquele tempo, tá? Mas só que não era famosíssimo, não tinha, né, a projeção que ele ganhou dentro do simbolismo. Então, por isso, uma obra simbolista. Por quê? Porque vai evocar os postulados de Sigmund Freud, né? No caso aí, um complexo de Édipo. Pois bem, e aí acontece um caso, né? Acontecem vários casos nesse meio tempo, né? Nesse meio tempo tem a revolta da goiabada, né? Por quê? Porque a comida começou a ficar meio repetitiva e os meninos notaram diferença da goiabada, que a goiabada estava diferente da sobremesa. Os meninos vão fazer levantamento e descobrem que o Aristarco substituiu a goiabada, que era mais caro, pela banana. Então aí, cara, os meninos fazem uma revolta, tal, tem o documento, aí o senhor Stark vai lá e dá uma apaziguada, fala assim, peraí, meus amigos, não precisava de nada disso, era só vocês entrarem em contato comigo, a comida aqui é de boa qualidade, se vocês estão achando que não, então o senhor Stark joga meio pra galera, afinal todo mundo é pagador. Então, na hora que faz a revolta, o pessoal pensa, isso, o pessoal vai ser expulso. Expulso nada, o pessoal é pagador, irmão. No Aristarco dá uma jogada na galera, dá uma, né? Fala, não, vou substituir a comida. Nesse meio tempo, o Sérgio cai do S. O Sérgio adoece. Quem que cuida dele? A dona Emma, tá? E nesse meio tempo, o Sérgio também tem uma determinada atração pela Ângela. Só que a Ângela, ele sempre vai descrevê-la como vulgar. Já a dona Emma, ela é a mulher ideal, né? Ela é uma mulher carinhosa, uma mulher que ela suscita nele também instintos maternos, mas ele também tem uma determinada proximidade carnal dela, né? Pois bem, o livro está chegando ao final, tá? Então eu tenho um quadro melancólico, né? Já próximo do final do livro. É quando a dona Emma conta para ele assim, fala para ele que ela vive sozinha, né? Ele tem o pai dele, tem a mãe dele, tem a família dele. Ela não tem ninguém. Então, por mais que ela esteja casada, né? Ela se sente só, né? Quando ela diz que se sente só, tem um grito, tá? E nesse grito, alguém está gritando fogo. O Ateneu está pegando fogo, né? Numa perspectiva, né? Igual aconteceu com o Curtiço. Então, um lugar selvagem como aquele ali, onde eu tinha práticas homossexuais, claro, um lugar selvagem tem que acabar.
né, como toda floresta selvagem, acaba com um grande incêndio na medida de o redimir. E aí o que acontece? O fogo está pegando, nessa do fogo está pegando, pega daqui, pega dali, uma característica do livro. A dona Emma some. Provavelmente Dona Emma aproveita o fogo para fugir, para desaparecer. Só que na hora que está queimando, há um aspecto descritivo sobre as coisas que estão queimando na escola, que são da prática do ensino. Quer dizer, há uma forte retomada metalinguística, no sentido que se fala da escola e das coisas que estão queimando na escola. E há um elemento extremamente descritivo, um elemento extremamente poético. Neste caso, é a hora que muitos aproximam o livro do parnasianismo. Eu tô te falando, Manão, no livro tem característica para tudo quanto é gosto, tá? Características românticas, realistas, naturalistas, simbolistas, impressionistas, expressionistas, parnasianistas, no caso aí da descrição, tá? É sempre importante notar que dentro aqui desse naturalismo, é a mesma coisa que aconteceu com o Cortiço e a mesma coisa que aconteceu com Casa de Pensão, que nós tivemos a oportunidade de conversar, tá? O colégio, ele incorpora o microcosmo. Esse microcosmo é reflexo do macrocosmos. Então, as pessoas que estão lá, elas demonstram seus desvios, as suas precariedades, os seus defeitos, né, as suas emoções, conforme a sociedade no macro. Então, ele conhece ali a sociedade dele no micro, que é uma sociedade que reflete o macro, a sociedade da época. Por isso que é um livro extremamente político, é um livro extremamente, uma crítica à sociedade de época, e por isso que ganha a notoriedade que ganhou. O livro termina porque são memórias, tá? E aí acaba-se o Ateneu, acaba-se, fale-se, né, o seu Aristarco, e a Dona Emma, de uma certa forma, se livra do seu Aristarco também, porque a gente não sabe se ela morreu, é um mistério. A mulher sumiu. Provavelmente ela usou o incêndio, né, para fugir. Há uma característica importante durante o incêndio também, que o Raul Pompeia chama, na hora que o Sr. Aristarco está olhando em tudo em chamas, que ele vê o Sr. Aristarco, ele faz uma menção, ele fala que aquela atitude dele era um de profundis. O que era o de profundo? Inclusive, ele escreve em itálico, né? Ele faz uma menção ao livro de Oscar Wilde. Oscar Wilde escreve um livro, o livro todo é uma carta, tá? Que o Oscar Wilde escreve, né? Porque o Oscar Wilde foi preso por ser homossexual. Então, naquele tempo, ele não podia ser homossexual, então ele foi preso por ser homossexual. E aí, na cadeia, ele escreve um livro para o namorado. Então, o nome do livro, o nome da carta, no caso, né, era De Profundis. Então, ele vai para a profundeza, né, do ser humano. Ele vai no interior do ser humano, numa nítida alusão simbolista, tá? Ele vai ao íntimo do ser humano, no caso, ele vai, né, fazer declarações a esse amante dele. E aí, no caso, é a visão que ele tem do seu estar olhando o colégio, né, a sua fonte de renda, aquilo que o colocava na aristocracia, e tudo aquilo ali pega fogo. Assim termina o Ateneu, tá? O Ateneu foi um livro que supostamente as pessoas dizem que foi a grande obra do Raul Pompeia e também foi a causa da sua morte. Por quê? O livro vem a lume, e aí o livro, né, cara, logo de cara, como eu disse no início, né, é reconhecido como um fantástico livro. Só que daí as pessoas, claro, começam a fazer alusão. Peraí. O autor estudou no colégio interno. Peraí, o autor viveu essas experiências homossexuais. Perdão, essa atração que ele fala no livro, esse Sérgio é o Raul Pompeia. O Raul Pompeia tinha atração pelos meninos do colégio. E aí entra um outro personagem para fazer coro, porque era uma discussão famosa, e entra também um famoso poeta da época. Quem que era? Olavo Bilac. Olavo Bilac escreve no jornal dizendo que não precisava fazer tantas comparações, que era nítida, né, a impressão de que o Raul Pompeia era homossexual. Mas não, isso repercutiu de uma maneira que o Raul Pompeia, o que ele faz? Ele desafia o Olavo Bilac para um duelo em praça pública, porque ele atentou contra a honra. Só que naquela época já os duelos já eram proibidos, tá? Mesmo assim, eles foram em praça pública.
Dizem que o Raul Pompeia chegou lá no horário, tá? Aí as pessoas começaram a juntar, é hoje aí, tal, o duelo. E aí, na hora que junta muita gente, chega atrasado o Olavo Bilac. Quando o Olavo Bilac chegou, as pessoas aplaudiram o Olavo Bilac e tal, né? E tem uma alusão que é o seguinte, quando ele manda o bilhete, ele chama o Olavo Bilac de Papa Defunto. Você vai assistir meu vídeo, no meu vídeo eu falo dessa ocorrência com o Olavo Bilac. O Olavo Bilac era estudante de medicina, e lá na faculdade de medicina ele é pego, né, tentando manter relações sexuais com os defuntos, né? Então, aí, na carta que ele desafia, o Raul Pompeia desafia o Olavo Bilac, chama ele de Papa Defunto. E aí, o Olavo Bilac, na hora de responder, falou assim, eu aceito seu desafio, vou papar você também, já papei até defunto, vou papar você também. E aí, ele vai para o duelo. Chega lá no duelo, tem o pessoal do Deixa Disso, o Raul Pompeia tá louco, quer arrebentar o Olavo Bilac, mas o Olavo Bilac tá lá pra galera, né? Tal, e a galera aplaude e tal. E aí, há uma nítida, né, preferência pelo necrófilo, em detrimento do suposto homossexual. Que, de certa forma, é triste, né, cara? Então, dentro de uma... olha a maneira como eu vou colocar, pelo amor de Deus, não é preconceituosa. Estou tentando refletir o sentimento de época. Entre um desvio, considerado dois desvios, tá? Um é a necrofilia, fazer sexo com cadáveres. O outro é fazer sexo com o seu par, com o seu mesmo sexo, a homossexualidade. O povo nitidamente escolhe que é preferível o camarada que faz sexo com cadáveres do que o camarada que faz sexo com outro homem. Então isso é no mínimo triste, né? E aí o Olavo Bilac sai de lá ovacionado, aplaudido e tal, e o Raul Pompeia sai vaiado, né? Aquilo lá, vergonha nacional. E aquilo ali é dezembro, cara. O Raul Pompeia espera da 24 de dezembro, no dia de Natal, na companhia da mãe, tá ceando o Natal com a mãe, ele vai até o quarto, se não me engano, amarra uma corda e se enforca. Ele suicida-se no dia 24 de dezembro, tá? No Natal, tá bom? E ele deixa uma carta, né, que ele era um homem de honra, sim, tá? Então, alguns dizem que a obra acabou sendo também a causa da morte do Raul Pompeia. Vamos fazer alguns exercícios rapidinho, porque meu tempo está acabando. Diz lá, o Ateneu, romance de Raul Pompeia. Vamos lá. Romance de formação que avalia a experiência colegial por meio de Sérgio, alter ego do autor. Correto, né, cara? Isso daqui está no memento, tá? Que eu mandei para vocês, tá? Então tá lá no resumo, é o exercício 1. Esse aqui é o correto, tá? Olha a letra B. Romance romântico que explora as relações pessoais dos adolescentes do colégio, acenando para homossexualismo latente. Ó, o Ateneu. Tá, mas ele não é um romance romântico, tá? Então, ele tem características de várias escolas, mas eu não posso identificá-lo como romance romântico. Aí, ele prefere o nome romance de formação. É um romance naturalista que retrata a tirania do diretor do colégio e o materialismo de sua mulher para com os alunos. Não. A mulher, ela era uma mulher que foi idealizada, quase com instintos maternos. É a representante romântica dentro do livro, tá? A dona Emma. Letra D. Romance realista que apresenta um padrão de excelência da escola brasileira no fim. Não. Ele vai também descortinar os professores que eram preguiçosos, os professores que não ensinavam. Não era uma escola de excelência, tá? Romance da escola do Brasil, no fim, eu não sei o que é romance da escola, mas tudo bem, cuja falência vem assinalada pelo incêndio do prédio no final da narrativa, tá? Tá bom, não é o romance da escola do Brasil do fim do Império, não, tá? Então, a melhor resposta é a letra A, é um romance chamado romance de formação, de difícil análise. Eu não posso chamá-lo nem de romântico, nem de naturalista, nem de realista, nem de simbolista. Há quem diga que ele também é pré-modernista, e assim por diante, tá? Mais um. Aqui, um trecho. Vais encontrar o mundo, disse meu pai à porta do Ateneu, coragem para a luta, tá? Bastante experimentei depois a verdade deste aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada exoticamente, na estufa de carinho, que é o regime do amor doméstico. Diferente do que se encontra fora, tão diferente, que parece o poema dos cuidados maternos, um artifício sentimental, com a vantagem única de fazer mais sensível a criatura à impressão rude, tá? Do primeiro ensinamento. Têmpara
brusca da vitalidade, da influência de um novo clima rigoroso. Raul Pompeia, o Ateneu. O trecho apresentado é o início do romance O Ateneu. Considerando essa obra como um todo, constatamos nela uma perfeita correspondência entre a sociedade do Ateneu e a sociedade fora dele. Lembra? O microcosmo em relação ao macrocosmo, fazendo alusão a Foucault, inclusive. Tá? Letra A. Em ambos, os valores sociais, éticos e morais são irrepreensíveis. Mentira. Muito pelo contrário. Ele vai revelar com o alistar, com a falsidade do homem só que interessado em educar criança, nada, irmão. Ele está interessado nisso aqui, velho. É na grana. Tá? Letra B. A figura afável do diretor da escola equivale à do pai de família. Negativo. Ele vai ver que o Aristarco, na verdade, ele tratava os meninos que não pagavam de forma rude e tratava os meninos, os né, de pais pagantes, né, regulares, de uma outra forma. Letra C. Tanto na escola quanto na família, a criança se sente na estufa do carinho que o regime do amor domina. Não, na família sim, na escola, meu irmão, lá era a lei do talião, era a lei do mais forte, irmão, cotovelada na boca. Letra D. Escola e sociedade completam eficazmente a educação da criança e a preparam para a vida. Cara, necessariamente não, né? A escola, ela reflete a sociedade, sim, no sentido que vai refletir as mazelas dessa sociedade, essa hipocrisia, tá? As duas mulheres que ele encontra, que é necessariamente, né, talvez uma forma dele resumir, né, as duas mulheres que ele encontrará o resto da vida, né? As mulheres castas, as mulheres cuidadoras, as mulheres de família e a mulher vulgar, a mulher que se prostitui, né, que mantém relação com os funcionários, etc, etc, tá? Então, não completa eficazmente, tá? O internato é um pequeno mundo que reflete a sociedade e seus desequilíbrios, correto, tá? Essa é a letra. Tudo bem? Muito bem. Esse foi o resumo, a análise do livro. Espero que você tenha gostado, tá, colega? Então, assim também eu termino a minha apostila, tá? Termina a apostila, e aí nós ficamos na dependência da outra apostila, tá bom? Estamos em 10 pessoas na sala, eu queria perguntar, alguma pergunta, alguma questão, ou tá tudo ok? Porque eu estou ligado que vocês têm aula agora. Vamos lá, se tá tudo ok, manda um Schmidt aí, manda um ok para mim aí, só para ver se vocês estão vivos mesmo. Mariana, tudo bem? Ana Vitória, tudo bem? Fernanda, tudo bem? Tudo ok? Tá? Esse é o livro, isso mesmo, Mariana, tudo ok? Esse é o livro da Unicamp, tá? Então são só 7 livros agora, tá bom? Então agora se dedique aí, dá uma olhadinha no meu resumo, o resuminho tá bem feitinho, tá bom? Preparado com todo carinho para vocês, tá bom? Se não mais nada, tá? Semana que vem eu já volto falando a respeito do simbolismo, tá? Então volto falando a respeito do simbolismo. Então tá, um abraço e até a próxima, tá ok?